Bora mergulhar no pensamento de Arthur Schopenhauer e desvendar uma ideia que, olha, é bem radical. A de que o mundo que a gente conhece tem, na verdade, duas faces. E são duas faces completamente diferentes. É uma ideia que nos obriga a questionar o que a gente chama de realidade. Vamos começar com aquela pergunta que está no coração da filosofia há milênios. Essa cadeira, um barulho lá fora, a luz do sol, será que tudo isso é mesmo a realidade? Ou será que é só, sei lá, uma imagem projetada dentro da nossa cabeça? Schopenhauer nos convida a puxar o fio dessa meada. E qual é a resposta do Schopenhauer? Para ele, a realidade é dividida. De um lado, tem o mundo como representação. Basicamente, é tudo que a gente percebe, um grande espetáculo com regras, como tempo e espaço. Mas do outro lado, por trás de tudo isso, existe a vontade. E essa vontade é uma força caótica, irracional, que não para nunca e que é a verdadeira essência de tudo. Ok, vamos entender primeiro essa face que a gente vê, com a qual a gente tem contato o tempo todo. O mundo como representação. E para descrever isso, Schopenhauer usa uma ideia bem interessante do pensamento indiano, o famoso véu de Maya. A ideia aqui é radical, mas ao mesmo tempo simples. Representação é tudo que existe para alguém que observa. O sol só existe para um olho que consegue ver. A terra só existe para uma mão que consegue tocar. Ou seja, sem o sujeito, sem uma mente para perceber, o mundo, do jeito que a gente conhece, simplesmente não existiria. É como um filme. Ele precisa de uma tela e de alguém assistindo. Então, o ponto-chave é que não se trata de uma simples observação passiva do mundo. A nossa mente, com as suas ferramentas de tempo, espaço e causa e efeito, é a própria arquiteta desse mundo que aparece para nós. Isso lembra muito a filosofia oriental, que vê o nosso mundo material como uma grande ilusão, sabe? Um tipo de sonho do qual a gente precisa despertar. E é essa a grande pergunta que move toda a filosofia do Schopenhauer. Se tudo que a gente conhece é só superfície, só a aparência das coisas, o que é a tal da coisa em si? O que é a realidade nua e crua, sem os filtros da nossa percepção? A resposta que Schopenhauer dá para isso é uma das mais famosas e mais sombrias de toda a história da filosofia. Por trás da cortina da representação, não existe um Deus bonzinho ou uma ordem cósmica. O que existe é a vontade. E aqui, olha, é muito importante não confundir as coisas. A vontade, com V maiúsculo, não é a nossa vontade de escolher entre café ou chá. Não mesmo. É um impulso cego, universal, que não dá para resistir. É a força que faz a planta crescer buscando o sol, é a gravidade que puxa a pedra para o chão e é o desejo que move todos os seres vivos. É a energia pura, caótica e sem fim do universo. Essa imagem do pêndulo é perfeita para entender por que Schopenhauer ficou conhecido como o filósofo do pessimismo. Se a vida é só uma expressão dessa vontade que nunca se satisfaz, então a nossa existência fica balançando sem parar. De um lado, a dor de querer algo que a gente não tem. Do outro, quando a gente consegue, a satisfação dura pouco e logo vem o quê? O tédio. É um ciclo sem fim de sofrimento. Parece um beco sem saída, né? A gente está preso nesse mundo da representação, sendo empurrado por uma vontade cega que só causa dor. Mas Schopenhauer nos dá uma chave, uma espécie de passagem secreta para conseguir espiar a realidade por trás desse véu. Esse era o grande problema que Kant tinha deixado para trás. A coisa em si, a realidade de verdade, seria para sempre impossível de conhecer, porque tudo que a gente conhece já foi filtrado pela nossa mente. Então, como é que Schopenhauer ousa dizer que dá para conhecer essa tal de vontade? A resposta está na única coisa do universo que a gente conhece de duas maneiras diferentes: o nosso próprio corpo. Por fora, a gente vê o corpo como um objeto qualquer, uma representação, mas por dentro a gente sente. A gente não observa a fome, a sede ou um desejo. A gente vive isso diretamente. E essa experiência é o nosso contato imediato com a vontade em ação. Então aqui está a grande sacada. O corpo é a nossa pedra de roseta. É o ponto exato onde o mundo da representação e o mundo da vontade se encontram. É a nossa porta de entrada para a realidade de verdade. Pensa bem, quando alguém levanta o braço, essa ação é duas coisas ao mesmo tempo. É um movimento físico que dá para ver, ou seja, uma representação, e é também um ato de querer, um ato da vontade. As duas coisas são, na verdade, uma só, vista de perspectivas diferentes. É através do corpo que aquela vontade cega se torna visível para nós.
Ok, se a vida é esse sofrimento todo, movido pela vontade, tem algum alívio? Tem alguma saída? Schopenhauer diz que sim. Ele propõe duas. A primeira é uma fuga temporária, um oásis de paz no meio do caos. A arte. Então, Schopenhauer nos mostra dois caminhos possíveis. Um deles oferece um alívio rapidinho dessa tirania do querer, um refúgio. Já o outro propõe uma solução bem mais radical e definitiva para o sofrimento da vida. Nessas palavras, Schopenhauer descreve a mágica que acontece quando a gente contempla a arte. Quando uma pessoa se perde na beleza de uma música, de uma pintura, acontece algo incrível. Por um instante, o querer para. Não existe mais o desejo de possuir a paisagem, de analisar a música, só a pura contemplação. Nesse momento, a vontade se cala. O indivíduo deixa de ser aquele bolo de desejos e vira um puro olho do mundo, um espelho que reflete a essência das coisas. É uma paz curta, mas muito, muito profunda. Mas a arte é só um refúgio passageiro. Para quem busca se livrar de vez desse ciclo de dor e tédio, Schopenhauer aponta um caminho bem mais difícil, bem mais radical. Esse é o caminho da negação da vontade. Tudo começa com a compaixão, quando a gente percebe que a mesma vontade que causa o nosso sofrimento é a que causa o sofrimento em todo o mundo. Essa sacada leva a gente a negar os impulsos egoístas, através da castidade, da pobreza voluntária. O objetivo final é silenciar completamente o querer e atingir um estado de paz que Schopenhauer até compara ao nirvana do budismo. E essa ideia de negar a vontade teve um impacto gigantesco. Friedrich Nietzsche, que começou sendo um fã de Schopenhauer, pegou esse conceito e virou ele de cabeça para baixo. Onde Schopenhauer via uma força para ser negada, Nietzsche viu a vontade de potência, uma força para ser afirmada. Para Nietzsche, o sofrimento não era para ser evitado, mas sim superado, para a gente se tornar mais forte. E no fim, a filosofia de Schopenhauer nos deixa com uma escolha fundamental, um dilema que ecoa até hoje. A gente deve buscar a paz negando o mundo e os desejos? Ou será que a gente deve mergulhar de cabeça na tragédia que é a existência, afirmando a vida com todo o sofrimento e beleza que ela tem? A resposta para isso define não só uma filosofia, mas um jeito de viver. E com essa reflexão, a gente encerra essa análise.